Existe comida de criança? Para mim, comida de criança, comida de adulto é tudo a mesma coisa. A gente tem que comer bem e comer de maneira equilibrada. A gente tem que buscar o que se chama de comida de verdade, que é a comida in natura ou minimamente processada. Não adianta querer coibir, parar, colocar a culpa em alguém. A ideia não é colocar a culpa em ninguém, não, é organizar. Calma, onde é que você vai? Como é que você veio até aqui? Olá, boa noite, Metrópolis no ar. Férias escolares, prato cheio para deixar os pais de cabelo em pé. Tem que ter programação para a criançada gastar energia, não é mesmo? A gente lançou um desafio para a nossa colaboradora Luísa Fecarota, endereços de São Paulo, onde as crianças podem comer bem e, de quebra, se divertir. Outro dia eu levei meu sobrinho de 5 anos ao mercado de Pinheiros e a gente foi comer na Napoli Centrale, que faz uma pizza napolitana, uma massa de fermentação alongada, ela fica elástica, o centro fininho, a borda gordinha, mais estufada, uma beleza, uma coisa assim deliciosa. A Napoli Centrale fica no 2º andar do mercado de Pinheiros e ali tem um vão que dá direto para a quitanda lá embaixo. Então a gente armou uma gincana em que a gente tinha que identificar, no tempo mais curto possível, os legumes, as verduras, as frutas que estavam ali embaixo. Foi divertidíssimo e a gente ainda comeu uma pizza em conjunto, em companhia. Isso vale para criança, para adulto e é um programa educativo além de tudo. Então levem as crianças aos mercados. Outro lugar que é uma delícia para levar as crianças é na cantina, com ambiente vintage, comandado pelo chefe Felipe Zanuto, da mesma turma do restaurante Hospedaria na Moca. A cantina fica no jardim do Museu da Imigração de São Paulo. O cardápio é mais concentrado em comidinhas, waffles, pães, bolos e aos sábados e aos domingos tem um brunch com algumas opções de lanches mais reforçados, com linguiças, ovos moles e por aí vai. Mas o gostoso mesmo é aproveitar aquele jardinzão do museu com árvores antigas, 2 figueiras de mais de meio século, mobiliário rústico e geralmente com apresentações de dança, teatro e música. Um outro lugar que as crianças ficam mais à vontade, mais soltas, é o Pitico, no Largo da Batata. É um lugar de convívio que ocupa um antigo estacionamento, então tem uma grande área ao ar livre, com cadeiras de praia e super agradável também nos dias de calor. Tem uma ducha, eu acho isso super simpático, que as crianças podem usar para se refrescar, então é uma festa, uma farra. E tem um paredão preto, eles entregam giz para a criançada, elas podem desenhar, escrever e também é uma farra. E para comer tem sanduíche, geralmente de acento árabe, como o de falafel, né? Aquele bolinho de grão de bico envolvido num pão folha. Tem também uma sobrecoxa com páprica, tem também um pãozinho mais fofinho, parecido com um brioche, com cebola, que envolve também outros recheios como milanesa com o molhinho da casa. E esses sanduíches também são servidos às vezes numa caixinha, então é um sanduíche desconstruído que recebe a companhia de uma salada e de uma pasta árabe. E de sobremesa tem a torta zebra, que é uma perdição para a criançada. Ela intercala camadas de bolacha e creme de chocolate. Bolacha e creme de chocolate, de tal sorte que vira uma zebrinha, né?
E o MASP, Museu de Arte de São Paulo, fecha o ciclo Histórias das Mulheres, Histórias Feministas, com duas grandes artistas internacionais, mas que são pouco conhecidas do público brasileiro. Então, este é o momento para conhecer os trabalhos da venezuelana Gego e da portuguesa Leonor Antunes. A Gego, ela era uma tecedora. Ela tecia uma contranarrativa a essa modernidade imposta na Venezuela e América Latina. Nascida na Alemanha, Gertrude Goldschmidt fugiu do nazismo e migrou para a Venezuela. A formação em arquitetura e engenharia levou Gego a trabalhar com a geometria. Sejam as linhas paralelas, os nós lineares ou o efeito paralaxe, que é quando o formato de um objeto muda de acordo com a posição de quem o observa. Ela já tinha mais de 40 anos quando ela começou e começou a trabalhar dentro dessa linguagem da abstração geométrica, que era também a linguagem artística que prevalecia muito na América Latina. Ela trabalha muito com arame e também materiais muito pobres, antenas de rádio, de televisão. E ela aí está fazendo uma linguagem também sobre a precariedade. É muito interessante também isso, essa organicidade, mas também uma reflexão sobre essa ideia do precário. É a primeira exposição da venezuelana no Brasil. Gego é uma das artistas que encerram o ciclo História das Mulheres, Histórias Feministas. Em 2019, o MASP deu visibilidade à produção artística feminina na história da arte. A outra artista convidada para fechar o ciclo é a portuguesa Leonor Antunes, que fez uma série de esculturas especialmente para a exposição no MASP. Eu tentei trabalhar muito com o espaço desta sala, inserindo a sala dentro do espaço do museu, que é o MASP. Então decidi abrir as janelas da sala porque eu queria falar sobre essa relação com o exterior. E que faz isso conectando design, arte e arquitetura a figuras do modernismo mais radical e mais experimental do século XX, como a própria Lina Bobardi, que é a arquiteta que fez esse prédio, mas também outras figuras como a Clara Porcé, como a Lígia Clark, como o Franco Albini. E no próximo bloco, nossa última reportagem da série sobre funk, o impacto desse fenômeno nas comunidades. Quem somos nós para querer proibir, para querer coibir, né, uma coisa que está no sangue do jovem hoje? Oi, aumenta o som, DJ Léo na condução, paredão, moderação. E o Metrópolis mergulhou no mundo do funk para entender por que o movimento é tão forte e qual o encanto desse ritmo que conquistou os jovens do país inteiro. Hoje a gente vai entrar no Paquistão, que é o baile funk mais famoso em Heliópolis, zona sul de São Paulo. Hoje o funk eu costumo dizer que é a cola da cidade partida, porque o funk ele já não é mais só da comunidade. O movimento funk para mim é o que gera economicamente na favela. Quem somos nós para querer proibir, para querer coibir, né, uma coisa que está no sangue do jovem hoje? Oi, aumenta o som, DJ Léo na condução, paredão, moderação, o baile tá lotadão e as mina com bumbum no chão. Diretamente do Heliópolis para todas as comunidades que rola baile funk no Brasil. É o baile do Elipa e tu tem que respeitar, demorou? Qual o jeito certo de falar? Baile? Fluxo? É baile. Tipo, na verdade é fluxo porque é movimentação de pessoas, porque ninguém vai ficar ali parado só dançando. Todo mundo vai ficar andando, se movimentando, então é... Então quantos fluxos acontecem aqui? Aqui ó, de final de semana na rua 2, mas em bares fechados, balada fechada que tem aqui dentro da própria favela, vai para mais de 5, 6. Todos os
finais de semana, milhares de jovens se reúnem nos fluxos, em geral nas periferias das cidades, em busca de um único objetivo: diversão. O fluxo, de certa forma, não é um problema do funk. Só toca funk nos fluxos porque é a linguagem que mais se aproxima do jovem da periferia, que ele se sente representado. O fluxo hoje é problema de ausência de políticas públicas. Falta o Estado brasileiro chegar a entender que essa multidão de gente precisa de espaço para produzir sua cultura, precisa de lugares adequados, ambientes adequados para permitir que essa cultura aconteça em lugares que os mais velhos possam dormir. Com pouca opção de entretenimento e menos dinheiro ainda para gastar na balada, o jeito é ocupar a rua. Acontece que é aí que chegam os problemas. Tem muita gente, quando vai criticar o movimento, fala dessa questão do barulho na rua, dos vizinhos. Como é que você percebe isso? Qual que é a sua opinião? É bem dividido disso, porque tem gente sim que reclama, fala que é um abuso, som alto. Eu também não considero colocar o som no talo, assim. Som só ambiente, para todo mundo curtir ali, tá bom. Tem um conflito nas comunidades que é: a molecada quer se divertir, os mais velhos querem dormir. E o baile é feito na rua. Então, os caras ligam para a polícia, são os caras que querem dormir. A princípio, a polícia está numa roubada. Porque tem um cara dizendo: 1 da manhã eu trabalho segunda-feira. 1 da manhã eu trabalho segunda-feira, eu preciso dormir. Dá para você vir aqui resolver? Só que daí, coitada do policial, né? Ele vai chegar para resolver, ele vai encarar 5.000 pessoas se divertindo. Aí falta o quê? Protocolo. Falta preparação para como ele vai lidar com essa situação. Não adianta querer coibir, parar, colocar a culpa em alguém. A ideia não é colocar a culpa em ninguém, não, é organizar, certo? Não vai colocar a culpa na juventude que está aí, entendeu? Não tem trabalho, né? Não tem estudo. A qualidade de trabalho e estudo hoje é pequeníssima, entendeu? Então, o nosso papel é o quê? O pessoal vai pro funk, se o cara virar um MC e isso virar comercial, ele consiga viver disso, tá ótimo, cara. Você tá estudando para ser MC? Tem escola de MC, de artista? Então, eu tô estudando para isso, com aulas e etc. É a minha formação mesmo que eu quero pra minha vida. E é isso, a gente tá se preparando aí pros eventos. O cara não vai deixar de dançar funk, ele não vai deixar de ouvir a música do funk. E ali, o corpo dele, vendo a possibilidade de dançar, de sentir aquele batidão e soltar o corpo naquela requebra e sentir aquela alegria e trabalhar a semana inteira, porque quem faz funk, quem vai no fluxo, quem vai no baile funk é tudo trabalhador. É meninada que trabalha muito mais que aqueles branquelos da elite. São trabalhadores que vão para se divertir da maneira mais legítima, de uma maneira muito potente. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Ainda que haja essa questão com barulho, falta de estrutura e de segurança, os pancadões seguem firmes e fortes. E tem o lado positivo. O lado positivo é a receita que gera. O funk gera muita renda. E ele gera renda onde o Brasil é mais pobre. Ele emprega, né, nos fluxos, nos bailes, na produção de música dos DJs, fora os meninos que viram MCs famosos e ganham grana e dividem aquela grana na sua comunidade, porque aquilo entra e vai parar no cabeleireiro, vai parar no pequeno bar, vai parar no restaurante. O funk gera uma economia enorme justamente num país que ultimamente vem decrescendo a economia, vem aumentando a sua economia informal, vem colocando cada vez mais, só falando da América Latina, cada vez mais gente à margem, o funk emprega. Se você olhar aqui no Paquistão, aqui, o que tem aqui? Um monte de comércio. Esses comércios sobrevivem disso, né? E em todos os locais que a gente for passar, que for gravar, vai ver que tem os comerciantes, tem o tiozinho do churrasco, a tiazinha da pipoca, do hot dog, e sobrevive a noite inteira aí vendendo as suas coisas através do movimento. Que também, quando você vê, também não é só o funk que tem colocado naqueles locais, você vai ver o carro lá tocando o sertanejo, você vai ver o carro lá tocando o samba, você vai ver todo mundo junto ali nessa bagunça, que é uma bagunça legal. Funk é vida, funk é cultura, funk é geração de renda, funk é empoderamento do jovem negro da periferia, funk é empoderamento da mulher, né? Funk é a autoestima desses jovens e funk ele precisa agora também começar a discutir as questões de políticas públicas e que os nossos governadores, né, comecem a respeitar as nossas opiniões. Sou o rei do baile, o dono da madrugada, volto pro perigo, desejo da mulherada. E daqui a pouco, Metrópolis fala de Metrópolis, o filme clássico de Fritz Lang de 1927, que ganhou uma nova edição em livro no Brasil. Na época que ele foi feito, foi o filme mais caro
já feito. Então, o Fritz Lang foi uma espécie de James Cameron da época dele. E Metrópolis, o filme, né, de Fritz Lang, é considerado uma das obras-primas da história do cinema. Quem assinou o roteiro do longa-metragem, além do Fritz Lang, foi a ex-esposa dele, a Thea von Harbou, que também trabalhou com o Lang em outros projetos. Logo após o filme, foi publicado o romance que deu origem à história e chega agora ao Brasil em nova edição, traduzida diretamente do alemão, com um pós-fácil da Marina Persson. Ela conversou com a gente sobre a importância do filme e as controvérsias envolvendo o casal. Todo cinéfilo sabe que o Fritz Lang dirigiu Metrópolis. Verdade. Agora, pouca gente sabe, eu não sabia, por exemplo, que até a von Harbou, acredito que seja assim, não só escreveu o livro, mas escreveu o roteiro do filme também. Por que você acha que aconteceu isso? Exatamente, olha, eu como estudante de cinema, né, fui aluna de escola de cinema e a gente estuda muito pouco sobre as mulheres em geral. Quando me convidaram para fazer o prefácio do Metrópolis, do livro, achei que era um caso desse. Eu falei, olha, mais uma mulher que foi invisibilizada por um homem que, de fato, era um homem muito talentoso, muito forte. Até comecei a escrever o prefácio nesses termos, assim, comecei a pegar exemplos de mulheres que tinham ficado apagadas na história. E quando eu fui ver, na verdade, a gente é um pouco mais complexo do que isso. Eu me dei conta, primeiro, que tinha muito pouco texto sobre ela, muito pouca coisa escrita sobre ela, sobretudo em português, assim, os textos que eu tive acesso, assim. Procurei coisas em inglês, né, coisa aqui e ali que eu fui captando. A própria editora também tinha feito uma pesquisa e eu me debrucei sobre esses textos. E aí eu vi que talvez esse fato dela ter sido um pouco deixada de lado na história, tem a ver com o fato dela ter sido uma pessoa que se ligou ao Partido Nazista na época da guerra. Ela começou fazendo roteiros para pequenos filmes alemães e tal, até que, finalmente, houve um grande encontro com o Fritz Lang. Eu abro o prefácio falando de uma frase dela que era um pouco isso. Ela fala assim, nós somos casados por 11 anos, porque por 10 anos a gente não teve tempo de se divorciar. Quando o nazismo começa a ascender na Europa, antes até da eleição do Hitler, né, a Thea começa a demonstrar uma coisa que já estava nela desde sempre, que era uma espécie de um nacionalismo muito fervoroso. Aí quando Hitler é eleito, o Goebbels procura o Fritz Lang e a Thea, porque o Hitler gostava muito do Metrópolis, achava que era o maior, um grande filme, tinha várias interpretações de que, na verdade, era um filme que fazia apologia ao autoritarismo, ao messianismo, um monte de coisas. E que uma interpretação que ele deu, né, não quer dizer que seja isso que está no filme, e teria chamado o casal para fazer propaganda para o Hitler. Ao que a Thea teria aderido de cara e o Fritz Lang aí teria se recusado e fugido para Paris. É complicado, essa mulher merece ser jogada para debaixo, né, do tapete ou, sei lá, ser escondida, porque uma mulher super talentosa, porque ela teve, enfim, essa vida política abjeta, que de fato é. Uma coisa interessante é isso, assim, que este livro foi escrito depois do filme. Tem várias coisas no livro que diferem do filme, que são mais a visão da Thea, que é uma coisa um pouco religiosa, que não tem no filme. E esse conservadorismo que a gente fala dela também está um pouco mais acentuado no livro, porque o livro não teve, digamos assim, a interferência do Fritz Lang. Qual a importância, então, desse filme? Na época que ele foi feito, ele foi o filme mais caro já feito. Então, o Fritz Lang foi uma espécie de James Cameron da época dele. 17 meses? Isso, 17 meses de filmagem. E um dinheiro que depois, eu não sei, alguém fez essa conta, é isso, seria uma espécie de Avatar 3, não sei, assim, o custo foi um custo muito, muito alto. Mas você assistindo ao filme, você entende, assim, os cenários são grandiosos, a quantidade de figurantes, você não tinha CGI na época, que é a imagem gerada por computador, então você tinha que fazer tudo lá. A tecnologia era outra, imagina, era cinema mudo, preto e branco.
Era outro mundo. Mas a gente vendo é exuberante. Como o que filme. conseguiram filmar aquilo? Não sei. Esse filme é incrível, você pode puxar ele no YouTube, coloque lá Metrópolis Filme, né, e você vai achar. Veja, porque é absolutamente inacreditável o que eles conseguiram fazer, o que foi, na época, realmente uma grande revolução. E essa revolução não ficou presa só em 1927, quando o filme foi produzido, mas ela se estende até hoje, ela atinge a cultura pop. Você pode ver, por exemplo, também puxe lá no YouTube, Queen Radio Gaga, vocês vão ver lá várias referências ao filme. Puxem lá também Madonna Express Yourself, o videoclipe, tem várias referências. Vocês vão ver no cinema Blade Runner, do Ridley Scott. É mais ou menos a mesma aura do filme. Se você puxar Batman, de 1989, do Tim Burton, a mesma aura. Se você... Está em cartaz agora, né? A sessão Skywalker de Star Wars. O próprio robô, o C-3PO, C-3PO, é basicamente a figura do robô de Metrópolis. Então, essa revolução se estende até hoje. Bom, atenção, preste atenção. Amanhã, véspera de Natal, teremos Metrópolis especial com Fernanda Montenegro, uma grande entrevista com a Adriana Couto, repassando a carreira, falando sobre o momento da cultura no país e contando histórias que muita gente não conhece. Tem uma passagem aqui no seu livro que você fala de algo que eu fiquei pensando, que hoje as pessoas, até por causa dessa crise, desse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão fazendo isso, que é um financiamento coletivo. Mas você, no Teatro do Sete, vocês fizeram um crowdfunding. Vocês, né, em 57 ou 58, vocês chamaram o público para vender assinaturas antecipadas. Nós começamos a fazer durante 9 anos nós fizemos semanalmente. Primeiro na Tupi, depois nós fomos para a TV Rio e depois até na TV Globo, que começava em 65. Nós fazíamos semanalmente um texto de primeiríssima qualidade, ou da dramaturgia ou adaptado de uma grande obra, né? Começamos a ter espectadores, formamos plateias, e quando nós quisemos formar o grupo, também a TV permitiu que a gente fizesse aquilo entre um ato e outro, que era dizer que nós tínhamos 4 espetáculos a serem oferecidos em troca de uma assinatura, e levantamos a nossa base. Então, o convite está feito, né? Amanhã, 7h15, programa especial com Fernanda Montenegro. Agora, imagine que você está em um grande centro de compras, nesse frenesi de Natal, e de repente encontra uma banda gravando um videoclipe. Isso aconteceu com o Vanguard na ladeira Porto Geral, junto à rua 25 de março, centro de São Paulo. É com esse vídeo da música Sente que encerramos então o Metrópolis de hoje. Obrigado pela companhia, tchau e até amanhã. Sente onde você vai, não esquece como veio até aqui. Espera, deixa a luz entrar, essas paredes não vão te alcançar. Errar outra vez não te faz esquecer.